Olá, boa noite. Esse é o terceiro dia da primeira semana Seja um Investidor de Sucesso. Hoje nós teremos um tema para lá de interessante. Nós vamos falar com a mentora, neuropsicóloga de pais e filhos e educadora, a Lígia Pacheco. Falaremos sobre um tema super interessante que é o desafio da educação financeira de dos pais para os filhos, né? Olá, Lígia, boa noite. boa noite. E vamos já, né? Porque papo tem um monte, né? Para adultos, para como ajudar as crianças. Temos papo para tudo, né, Henrique? Bacana, com Então, certeza. primeiro agradecer você, né? Você fez essa semana aí, está fazendo, né? E eu reparei, não só eu, mas minha filha e algumas pessoas falaram, nossa, é a única mulher, né? Mulher não É, pode investir, né? Pode sim, verdade. né? Mas eu achei muito sensível da sua parte colocar na semana a formação, a educação financeira. Porque a educação financeira na infância é tudo, né? Dá uma grande diferença. Se você quer ter filhos autônomos a partir dos 20 anos, invista legal que, que dá para fazer acontecer. Né? Todas as dicas que eu vou dar aqui foram testadas, aprovadas, tanto como filha, né, que eu recebi uma boa educação financeira, como mãe, que eu acabei criando aí também o meu jeito de educar. Então, eu acho que a maioria que está aqui me conhece, né? Eu formo professores, eu formo famílias, né? Eu formo famílias, não, eu oriento famílias, as famílias que se formam, mas eu dou uma boa ajuda e também trabalho com crianças e adolescentes que ou tenham problemas de aprendizagem, algum transtorno, ou que só queiram assim se apaixonar pela aprendizagem. Então, eu ensino a aprender, mas sempre trabalhando com família, escola e criança e adolescente. Né? Eu acho que é uma proposta diferente, né? Então, eu faço trabalho também de neuropsicologia, mas sempre atrelado aí aos pilares, né? Escola, família e a criança. Que massa. Ô, Lígia, tenho certeza que você foi e é, né, uma professora, uma educadora maravilhosa, porque todo mundo sabe, não deixa de tecer, de rasgar elogios a você aqui, professora Ai, nota que 1000. delícia, Parabéns, gente. viu? Muito feliz. Que delícia. De ter tido a oportunidade de ter sido seu aluno aí, mas quem sabe ainda dá aí, não dá tempo. Imagine, né? Que são tudo colegas aí, ó. Ó, a Lê entrou também, Jonas. Ah, que legal. Que A bacana. Lê fez neurociência comigo, nós somos neurocientistas também, né? O que que a neurociência, como ela nos ajuda a, a educar, né? Sabendo como o cérebro funciona aí. Mas vamos ao tema, né, Henrique? Vamos, vamos. Que Eu esse enviei tema. aqui, ó, queria pedir aí ajuda aí, principalmente ao seu público aí, o meu também. De aqui tem um aviãozinho aqui, ó, clica aqui no aviãozinho e envia para todo mundo. Eu acabei de enviar aqui meus 5 pessoas para convidar para a live, que hoje o tema vai ser extremamente interessante. E Lígia, assim, ó, eu acho que se você me permitir, a gente pode desenhar nosso bate-papo aqui hoje. Claro que vai ser bem interativo aí, todo mundo está convidado a participar e fazer perguntas. Mas, assim, se você me permitir a gente desenhar mais ou menos uma pauta, eu gostaria de discutir, claro, no início aqui um pouco da educação financeira agora, atual, né? Se existe, não existe e que ponto está. Depois eu queria ouvir, né, sobre a sua educação financeira, como é que foi esse processo na sua infância e depois como você educou aí suas filhas. E tem aquela passagem do picolé da sua filha que você puder contar pra gente, vai ser maravilhoso. Então, assim, ó, eu costumo sempre dizer, Lídia, que, infelizmente, né, a gente não teve na nossa grade curricular uma disciplina chamada dinheiro, né? A gente estudou, eu brinco, né? Eu fui daqueles alunos, você ia gostar de vir como aluno, eu fui daqueles alunos CDF, né? Que gostavam de decorar as coisas, e eu quase que decorei a tabela periódica toda, né? Mas a gente, então, e não uso para nada, né? Essa tabela periódica hoje em dia. Mas se tivesse uma disciplina de dinheiro, teria mudado talvez a vida de muitas pessoas, né? Hoje em dia já existe alguns projetos, né? Alguma coisa em andamento. Como é que você está vendo isso? Como é que você viu essa parte lá atrás? E como é que você está vendo isso aí hoje, Lígia?
Olha, gente, ó, mais gente linda entrando. O Bevani, Vânia, minha colega, é, Gabi Brito. Ah, gente, muito feliz que estão aqui. Muita gente, assim, o ideal é começar a educação financeira na infância. Eu tive o privilégio de ter tido uma boa educação financeira. E, e acabei educando minhas filhas também, que hoje já são adultas, já são donas dos seus narizes e alcançaram autonomia financeira com 20 anos. Eu acho bem bacana, né, para os tempos de hoje. Mas tudo é processo, como a gente vai ver. Por exemplo, não basta eu ter um desejo, eu quero ter um filho autônomo, né, que consiga se bancar, que seja que trabalhe, que consiga ir atrás, etc. É um processo, né? Não adianta eu falar, eu quero uma jabuticabeira na minha porta. Eu não vou abrir a porta e encontrar a jabuticabeira dando fruto. Eu tenho que pegar uma semente, esperar anos, né? Tratar. Tudo, educação é processo. Aí, assim, antes que algumas pessoas se desanimem, falem assim, nossa, o meu filho já está adolescente, e eu que nem sei, nem tenho essa educação, não recebi, como que eu vou passar? Então, não se desespere. O ideal, como qualquer outra educação, é educar na infância. Por quê? Porque na infância o cérebro da criança está altamente plástico e ela aprende muito pela emoção. E a emoção, como meus alunos aí já sabem, a emoção é a cola da memória. Quer dizer, então por isso que as nossas memórias da infância, os nossos aprendizados ficam muito na infância. Mas então eu já passei do tempo, não vou educar meu filho, não vou me educar. Não, nada disso. O nosso cérebro, até o nosso último suspiro, continua se modificando. Lógico que não é tão fácil eu me educar financeiramente com 50 anos do que me educar desde pequenininha, desde que eu nasço, né? Então, a educação financeira, então não se desesperem. A gente pode aprender e eu vou dar umas dicas para os adultos, vou dar dicas de como ajudar as crianças e, de repente, se você, pai e mãe, professor, não é educado financeiramente, se eduque junto com a criança, né? Ao mesmo tempo, vai ali se educando. Então, o que eu vejo assim na minha educação financeira, eu vi que era muito baseada em princípios. Tinha algumas mas não eram tão claros assim quando eu era criança. Mas a natureza também me deu muitas metáforas que cabem para a educação financeira, que eu vou compartilhar com vocês e que eu coloquei aqui como meus primeiros princípios. Que beleza. Então, Pega o caderno aí, todo mundo, para anotar. vamos aí. anotar, né? Vamos anotar. Então, por que princípios? Porque, então, em primeiro lugar, eu tenho que começar por mim, adulto, porque a criança, ela não tem amadurecimento cerebral ainda e ela vai te imitar. Então, não adianta falar assim, tenha cofrinho, junte aí as moedinhas, é importante, e você não consegue juntar. Então, elas vão nos imitar querendo ou não. Então, primeira coisa, olhar como é a minha educação financeira, o que eu recebi, o que eu posso modificar, o que vai bem. Eu educo, né, não só minhas filhas, mas os alunos, por princípios. O que quer dizer isso? Por princípios é quando você sabe o porquê você faz o que você faz. É diferente de eu dar uma receita para vocês aqui e falar assim, olha, gente, vocês façam esse passo, esse segundo outro, esse outro. Isso é uma receita, mas vai depender muito dos princípios da sua família, vai depender muito dos valores da sua família. Então, receita é uma coisa complicada. Se a gente colocar para receita culinária, eu te ensino a fazer um bolo delicioso de milho e você tem alergia a milho. Então, não adiantou nada. Então, é muito melhor ensinar por princípios. E aí, como que eu acho, Então, primeira coisa, quais são os meus princípios da educação financeira? Isso é uma pergunta que cada um vai ter que se fazer.
né? Dani, Zilma, cada um vai ter que fazer essa pergunta. Nossa, mas agora eu estou perdida. Como que eu sei que princípios? Então eu vou até colocar os meus para ajudar vocês a pensarem nos seus, mas esses são os meus, né? Princípios que vêm desde a infância. Então, o que eu percebi, eu tive uma educação financeira boa, né? Nada foi me dado com facilidade, tudo tinha assim, conquiste, batalhe, vá atrás, né? Meu pai sempre patrocinou as coisas, né? E o que eu achava incrível era assim, então eu queria uma bicicleta nova. Ele tinha grana para me dar uma bicicleta nova, mas ele queria me dar esse senso de conquista de você, porque quando você vai atrás, se conquista, você vai muito melhor, você dá um outro valor, né? Estou vendo que a minha filha entrou aí, a Gabi Pacheco, e ela Ó, falou esses dias para mim, mãe, nossa, que eu também fiz isso com elas também compraram a bicicleta delas. Como eu fazia, né? Juntava o dinheiro de mesada e aí tem um monte de ensinamentos, porque você vai ter que planejar a sua mesada. Eu quero a bicicleta, eu tenho que pagar a bicicleta. Meu pai me emprestou o dinheiro e eu tenho que pagar, então eu vou ter que planejar. Eu vou ter que abrir mão, escolher o que é supérfluo, o que é fundamental. Eu vou ter que abrir mão de certos desejos. Eu passava pelo carrinho de pipoca, carrinho de picolé e me continha. Então, você vai desenvolvendo várias habilidades legais na criança que são muito importantes, não só na fase da infância, mas no futuro, né? O Henrique trabalha na XP, imagino, né? Trabalha com um monte de investimento, quer dizer, quantos adultos têm problema com o dinheiro? Então, muitos. quanto antes eu começar isso, melhor, né? Fofinha, eternamente grato por ter sido educada. Ai, que linda, né? Olha o resultado aí, Declaração né? Que bacana. muito bacana. Então, eu Lídio, você acho. falou bem aí, eu vi num post seu uma coisa muito interessante, né? E às vezes é muito mais difícil para o pai fazer isso, né? É mais fácil dar logo e acabou o problema, né? Vou depois contar um caso como vocês vão ver assim, nossa, é louca, era muito mais fácil ter resolvido rápido. Mas é processo, isso que a gente não pode esquecer. Né? Educação financeira ou todas as outras educações, né? Seja educação cognitiva, educação mais socioemocional, qualquer uma da educação física, precisa de processo. Né? Eu não vou às vésperas do verão uma semana antes entrar na academia que eu vou ficar maravilhosa. Não vou, eu tenho que malhar no inverno, tenho, né, em todas as estações. Por mais que algumas Então, pessoas já acham que é só matricular, né? Você vai lá, só matrícula. poxa, eu não posso nem falar muito porque eu sou meio assim, né? Mas tudo bem. Então, primeiro, as crianças nos imitam, temos que trabalhar conosco. Temos que levantar princípios. Então, que princípios? Os primeiros que eu aprendi da infância eram princípios muitos da natureza. Então, assim, por exemplo, não se colhe uva plantando banana. Isso eu aprendi passeando em fazenda. Meus pais passeavam em fazendas, fazendas frutíferas, fazendas, eles apresentavam, nos proporcionavam essas experiências. Então, por exemplo, mais tarde eu entendi que se eu quisesse uma bicicleta, não adiantava eu poupar para uma bolinha de ping-pong. Eu tinha que poupar para uma bicicleta se eu quisesse escolher uma bicicleta. O segundo, a segunda metáfora aí, que eu transformei num princípio da educação é não se planta hoje e colhe amanhã. Isso eu aprendi com uma experiência que eu acho que todos nós vivemos, que é a experiência do feijão no algodão. Né? A gente plantava e demorava para crescer, e enfim, você nunca dava conta de colher lá Vira uma ansiedade, né? Não uma cresce. ansiedade, não cresce. Então, isso também, né? Se eu quisesse uma bicicleta, eu não ia conseguir amanhã. Eu tinha que saber, eu tinha que aprender a adiar satisfação. Isso é uma coisa maravilhosa para trabalhar com as crianças também. Então, quando você sabe o porquê você faz o que você faz, dá uma diferença. Então,
os pais acham assim, ah, não, mas eu vou ser tão legal, eu vou dar uma bicicleta nova. Você vai ser muito legal se você ajudar seu filho a batalhar por aquela bicicleta, conquistar, porque você vai estar desenvolvendo muitas habilidades nele, né? Tem dicas, eu escrevi essa semana aí para a gente fazer um esquenta, lá no feed do meu Instagram, tem várias dicas já, ainda vou postar mais uma que é do cofrinho e vou compartilhar aqui com vocês. A terceira, eu aprendi quando a gente tinha uma jabuticabeira da infância que era muito querida e ela precisou ser cortada. E eu fiquei muito triste, todos os primos muito tristes, e eu fui pesquisar o quanto tempo levava para uma jabuticabeira dar frutos tal, e demorava demais. Eu me desanimei, mas daí eu percebi que se eu quisesse comer o fruto, apreciar a flor e estar ali com aquela jabuticabeira, eu ia precisar começar. Então, mesma coisa na educação financeira. Se eu quisesse a bicicleta, por mais que ia ser longo, que eu ia ter que abrir mão de um monte de coisa, eu ia precisar começar, senão eu nunca ia conseguir colher a minha bicicleta. E, por fim, né, na minha época de criança, que já faz um tempinho, a gente, no posto de gasolina, eles davam um brinde, né, quando os pais enchiam o tanque. Então, dava um Topo-Gigio, que eu nem sei se a maioria conhece aí, né? Conhece. E uma vez eu ganhei um cofre que era um milho, uma espiga de milho, e embaixo estava escrito: de grão em grão você chega a 1 milhão. E eu fiquei encantada com aquele cofre e achei lindo aquele milho, aquela. Lógico, quando você é criança, você não está pensando nas metáforas da vida, você está vivendo, né? Depois que a gente fica velho, que a gente fica pensando nessas coisas. Mas eu lembro que eu testei, eu juntei moeda por moeda, grão por grão, e eu vi que deu um montante bem legal, né? Eu falei, nossa, então funciona. Então, esses 4 princípios me ajudaram muito lá na infância e mais a educação financeira. Então, por exemplo, meu pai patrocinava, como eu contei para vocês, ele dava lá o dinheiro da bicicleta, eu comprava a bicicleta, e aí ele falava, agora faça um caderninho. Então, essa lição do meu pai, para mim, foi muito marcante. Então, o que irá dizer? Por exemplo, a bicicleta foi R$ 1.000. Eu ganhava mesada, e nem de longe eu conseguiria pagar com a minha mesada esses 1.000. Então, primeiro, o que eu tinha que fazer? Empreender. Aí eu e meus irmãos, a gente ia vender picolé, fazia picolé, ia vender, comprava um refrigerante de litro e vendia copinho pequeno. Nessa época não tinha pandemia, né? A higiene era mais ou menos. Meu avô, ele incentivava muito assim. Ele via ele assim, o que você sabe fazer? Eu falei, eu sei costurar. Eu falei, sabe mesmo? Não sabia. Eu tenho certeza que ele desmanchava as barras da calça e arrancava os botões para eu costurar. E ele pagava por isso, né? Então, conforme eu ia recebendo dessas empreitadas, eu ia pagando para o meu pai. Então, pagava, sei lá, R$ 5. E eu anotava no caderninho. Então, 1.000 menos R$ 5. Depois eu juntava, dava 10. 1.000 menos 5 menos 10. E o que eu acho mais emocionante, gente, é que meu pai nunca conferia o caderninho. E isso me deu uma lição, assim, depois para a educação dos filhos, que é assim, quanto mais você fica em cima, mais você fala, não confio em você. Né? Quando você vai lá olhar a mochila, fuçar no celular, quando você está falando, você está dando o recado. Eu não confio em você. Né? Então, como ele nunca, eu não vou dizer que nunca passou pela minha cabeça colocar uns reais a mais que ele jamais iria perceber. Mas o fato dele não estar controlando aquilo me dava maior força para continuar, né, honrando com a minha dívida. Então, essa é uma dica muito, muito bacana, né? Incentivar as crianças a empreenderem. Nossa, depois com as minhas filhas, o que elas venderam de biscoitinho, elas faziam também shows
né, no prédio. Então, todas as crianças faziam show e vendiam o ingresso para os pais, né? Então, e elas apresentavam o show lá embaixo, aí pegavam aquele dinheiro e compravam coisas. Então, toda essa educação que você vai aprendendo, brincando. Então, é muito melhor, assim, você abrir uma fábrica de biscoito quando você é criança e falir ali, ver o que você está gastando mais, do que no futuro você abrir uma empresa toda e falir já com outros milhões aí que você vai ficar, né? Então, eu acho muito legal. Habilidades que você aprende na infância e que vai fazer muita diferença naquele desenvolvimento. Lígia, eu vi você falar em alguns posts seus muito da questão do que tem um post seu, você fala da criança, ela começa claro que ela copia, você fala né, que ela olha e copia, né, desde de pequenininha, então, se isso é verdade, mas parece que depois dos 4 anos você falou que já começa a ter alguma conjuntura de entender de educação financeira. Mas o exemplo é muito importante na questão dos pais, né? Não adianta nem eles falarem sobre bem, tem que fazer isso, se organiza, não sei o quê, e se eles não são organizados em suas finanças pessoais, não é? Exatamente. É o modelo, né? A criança vai ficar muito tempo imitando os pais, depois ela vai imitar os super-heróis. Então, por exemplo, eu até estava lendo o Peter Pan, no original, ele voava sozinho. Só que o autor teve que fazer uma adaptação porque as crianças estavam saindo, pulando da janela naquela época, né? Um livro super Caramba. antigo. Naquela época, eles não tinham, você não colocava rede, então ele precisou adaptar, falando que ele só voava com o pó da fada, né? Poxa, Então, por quê? Porque a criança vai imitar, e ela vai imitar sem filtros, sem criticidade, porque ela não tem desenvolvimento para tal. que Então, massa. por isso a gente não adianta ficar com blá 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 para criança, né, como a Gabi está colocando aí, o modelo é muito importante, é mesmo, Aquela muito, história muito. do faço o que eu mando, né? Mas não faço o que eu faço, né? Agora Funciona muito. também assim, não somos perfeitos, ok, errar, falhar, isso acontece, né? Mas, enfim. Bom, aí eu coloquei os meus princípios da infância, né? Sim. E depois você acaba acrescentando os princípios mais de adulta. E aí que eu quero também ajudar vocês. Né? Por exemplo, eu não sei que princípio, eu não tive uma boa educação, minha mãe me dava tudo, ou eu tinha conta na cantina, enfim. Então, por exemplo, um dos princípios na minha família é não ter conta em cantina, porque eu queria que que elas tivessem no concreto, dinheiro, pagassem, fizessem troco. Então, era muito mais do que era matemática ali na vida, né? Você saber conferir o troco, saber se dá, quanto você vai ter que poupar, então era mais concreto. Agora, isso é um complicador, porque hoje em dia o dinheiro está desaparecendo, né? O dinheiro físico. Então, para a criança, nós vamos ter que buscar estratégias muito diferentes. Por exemplo, na China não existe mais dinheiro, né? É tudo em cartão, é tudo bitcoins, quer dizer, tudo virtual já, né? Então, o que facilita muito o dinheiro. Então, quando as minhas filhas eram pequenas, eu ainda tinha a moeda, papel, né? E com os alunos eu ainda trabalho hoje, mas já sabendo que isso aí vai mudar, né? Então, por exemplo, outro princípio. Então, como que eu elegi os meus princípios de educação financeira? Primeira coisa, você tem que pensar assim, que vida que eu quero ter hoje? Né? Porque aí você precisa trabalhar e ir atrás daquele sonho. Não adianta ficar voar muito alto e ficar lá no sofá. Ó, como eu sou infeliz, né? A cobertura do meu vizinho é tão linda, né? Eu aqui nesse casebre. Não adianta. Você tem que voar da altura que você queira bater suas asas. E então, isso é uma coisa. E uma outra coisa muito importante que nós brasileiros não somos educados é pensar no amanhã. Então, e pelo contrário, nós somos educados ao imediato. Então, muita gente aposta em loterias, por exemplo.
Muita gente. É na sorte. Amanhã eu quero ficar milionário. E se você acertar e ganhar, esse milhão não vai ter o gosto que Não, se não você vai. conquistar. Não vai ter. Não vai. Não vai ter. E pode E fluir muito rápido, né? Justamente por isso. é, Veio fácil, vai fácil. justamente, vai fácil. É que nem a bicicleta que você vai dando para o filho, ele vai destruindo. Agora faz ele comprar, faz ele cuidar, né? Aí ele vai achar melhor. Então, esse é um princípio dessas perguntas, o que, que eu quero para o futuro, não depender, por exemplo, há muitos anos eu percebi assim que a Previdência não ia dar conta. Eu falei, eu não posso apoiar na Previdência. Eu não sei se eu vou receber. Né? Estou na beira de conseguir, pode ser que eu não consiga. Minhas filhas, então, nem pensar. Nós tem que tirar isso da cabeça, porque a chance disso continuar, né? Então, tirar um pouco essa ilusão e pôr o pé no chão, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. E olhar para o futuro, né? Então, eu até fiz uma previsão. Se de hoje, eu estou com 56, se eu morrer com 88, se eu tiver 1 milhão, quanto eu gasto por dia, por mês eu posso gastar? 2.000, gente. Não é nada. E olha como é difícil ganhar 1 milhão. E olha que eu estou me colocando jovem ainda, até 88. A minha família passa dos 100. Então, nós não temos também essa educação de pensar no amanhã, né? Exato. Que é algo importante começar desde criança. Né? O meu cofrinho tem moeda da infância. Olha, que Né? lá. Vai pro museu agora, né? Já para começar a juntar dinheiro antigo. E vale até mais, às vezes, né? Esse dinheiro antigo. Uma coisa que eu vejo também, que eu vi lá no seu post, que é dos seus princípios também, essa questão que eu vejo muito aqui também atendendo os clientes, que é essa dificuldade de viver no padrão, né? No seu próprio padrão, né? E às vezes até aconselho que, na verdade, a gente deveria viver um padrão abaixo, né? Porque a gente não pode gastar tudo que a gente ganha, né? A gente tem que juntar, como você falou aí, porque pensar na aposentadoria além de mais, a gente atingir coisas que a gente sonha, que a gente bate muito aqui na tecla, que é a independência financeira, liberdade financeira e liberdade de dinheiro e não só de tempo também. Então, essa questão de viver no padrão também é bastante difícil de convencer as pessoas, É né, de elas verdade. entenderem isso. A gente convencer é uma coisa complicada, né? A pessoa tem que entender, tem que ser, ela tem que cair essa ficha nela, né? De que tem aí, você tem que levantar seus princípios, como que você vai sustentar esses princípios, porque não é fácil, né? É, o que você ganha, porque eu vejo, por exemplo, muita gente, um dos meus princípios é não gastar o que não tem. Esse é um dos princípios que eu levo super a sério. Aí você fala assim, mas você quer comprar um carro, o que que você faz? Eu abro o meu consórcio, tá? Legal. Lígia, abro uma poupança, uma aplicação, qualquer coisa, e eu vou colocando mês a mês. É o meu consórcio. Um dia eu vou ser contemplada. Ai. E se aconteceu algum problema aí no meio do caminho, eu precisei de um dinheiro urgente, aconteceu algum imprevisto, eu vou pegar do meu consórcio e depois eu devolvo, assim que der. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu levo tão a sério esse princípio que eu só uso cartão de crédito se eu já tiver crédito. Você fala, como assim? Né? Por exemplo, eu vou comprar no cartão uma coisa que custe R$ 500. Eu não passo o cartão se eu não tiver R$ 500. Porque eu não sei o meu dia de amanhã. Né? Então, a Tia Lu está perguntando aí, como ensinar as crianças a educação financeira? Então, primeiro, trabalhando muito com essa questão, primeiro levantando seus princípios. Né? Colocando as metáforas da vida, mostrando as metáforas para as crianças. Né? Olha, essa plantinha demora, o dinheiro também. Por exemplo, nós, adultos, eu aconselho, sugiro que você pegue o seu salário e divida em 3 partes. Um que você vai usar a curto prazo,
né, as suas contas imediatas, o que você tem que pagar, que é ali. O outro, a médio prazo, aquela viagem que você quer fazer, que você vai ter que... Lembra, jabuticaba demora para dar fruto, né? E aquele longo prazo que você vai deixar para você ter uma vida saudável, assim, você viver uma velhice, porque, gente, a idade vai roubando energia da gente, né? Eu não tenho mais o pique de trabalhar as 18 horas que eu trabalhava por dia, não tenho, preciso dormir, né? Preciso Perfeito. comer. Lembrando, Lídia, que é a época que a gente mais gasta, né? Os custos aumentam muito, né? Aí você fala, Lígia, mas eu sou professora, como que eu vou dividir meu salário em três, né? Eu não dou conta nem de pagar a curto prazo. Empreenda, faça como eu fazia lá na infância, vai atrás, busque outras alternativas, amplie, agregue valor ao que você entrega lá para a escola, para os pais que você atende, amplie, né? Eu vendia, lógico, picolé, até cuidava de carro às vezes, mas quando você era coisa de criança, depois maior você vai tendo mais, né, jeitos. Então, pensar a curto, médio e longo prazo. Isso, como que eu faço isso com a criança? Melhor coisa é fazer um cofrinho com a criança. Minha sugestão, cofrinho que tenha tampa, que abre e fecha. Por quê? Eu acho que muita gente é ansioso com o dinheiro, que não consegue ficar com o dinheiro na mão, porque teve seus cofrinhos trancados, né? Que você tinha que destruir. Então dava uma ansiedade, né? Quanto tem ali? Então eu acho muito mais legal você ter acesso. Mesmo porque eu tendo acesso, eu vou ter que me educar mais, eu vou ter que desenvolver o controle inibitório, quer dizer, eu vou inibir aquela satisfação em prol da bicicleta, do jogo, seja lá o que eu queira comprar. Então, Tia Lu, você tinha perguntado lá como educar. Faça um cofrinho com a criança, mas crie uma meta. O que nós vamos comprar? Porque eu não posso falar para a criança, o curto, médio e longo prazo da criança é diferente do nosso. O tempo para elas é muito amplo. Então, vamos fazer assim, por exemplo, a criança quer comprar o jogo X. Então, vocês pesquisam, quanto custa o jogo X? Custa R$ 500. Então, a nossa meta, a longo prazo, vai ser R$ 500. O que eu vou fazer a curto e médio prazo? Então, a cada dia, o que eu vou fazer? Quantas moedinhas nós conseguimos? Quantos... a médio prazo, eu vou conseguir vender biscoito no prédio, eu vou conseguir. Então, é ir ampliando e mostrando para a criança que não vai ser do dia para a noite que ela vai conseguir aquilo. Deixar, e acontece que os pais não querem ver os filhos sofrendo. Isso é uma grande porcaria, porque o filho faz parte da vida, né? Os não são tão importantes quanto os sims também, né? São muito importantes, a gente se frustrar, a gente ter que esperar, de não saber que eu quero, e já está aqui no meu pé. Você não vai educar bem o seu filho assim, né? Você vai mimar e você não vai prepará-lo para o futuro. Vai ser aquele cara que ganha 1 milhão e que vai gastar 1 milhão em menos de 6 meses facilmente, né? Ô, Lídia, então conta pra gente como foi, então, você com esse aprendizado que você teve na sua infância, e aí, então, educar aí os seus filhos nesse processo, como é que foi? Conta pra gente. E se puder, conta aquela história do picolé, que é uma história maravilhosa. Então, eu eduquei minhas filhas, né? Como eu já falei, por princípios, né? Sabia porque fazia o que fazia. Então, um dos princípios era... Então, fui fazendo muito como eu recebi também. Elas faziam, elas conquistavam as coisas. Muitas vezes eu também patrocinava, elas iam pagando, ou elas iam juntando o dinheiro. Mas, enfim, era um princípio nosso que não podia fazer dívida. E um dia a caçula saiu. Então, assim, como manter o princípio que você colocou ali para sua família? Né? E aí um dia minha caçula, ela tinha uns 5 anos, 5 e meio mais ou menos, ela acabou um treino de futebol lá na escola, não sei o quê, e todos foram comprar picolé.
E ela era a única que não tinha conta na cantina. Então, veja, se você quer educar por princípios, também você tem que abrir muito, você tem que ser muito seguro naquilo que você faz. Porque não é fácil para a criança ser a única que não tem conta, né? Como essa história que eu vou contar agora para vocês. Vocês vão ver que era muito mais fácil ter cedido. Mas educar é investimento, é processo, né? Arregaçar a manga. Ai, obrigada, Carol. Então, minha filha chegou em casa, né? Não conseguiu, não tinha conta, pediu fiado. O picolé, gente, na época, custava 50 centavos. Aí você pensa assim, poxa, 50 centavos, né? E aí ela me pediu 50 centavos e eu falei para ela assim, puxa, primeira coisa, eu queria te elogiar. Você fez uma dívida e você está comprometida em querer pagar. Isso eu chamo de responsabilidade. Né? Então, parabéns, parabéns. Agora, vamos a um problema. Você fez uma dívida sem saber se eu tinha o dinheiro, porque é diferente quando eu emprestava o dinheiro para elas e depois elas irem pagando, como meu pai fazia. Aqui não, ela comprou sem saber se eu teria. Lógico que ela intuiu que eu teria 50 centavos, era uma moedinha. Mas veja, gente, é aí que mora o perigo. Porque educar para o princípio, você sabe o porquê você faz o que você faz. E hoje são 50 centavos. Amanhã, como eu tenho amigas que os filhos pegam o cartão, estouram o cartão, amanhã você tem dívidas de 1 milhão que seu filho deixou para você. Então, por quê? Não tem a pena de educar seu filho, né? Então, eu comentei com a minha filha, veja que ela era pequena, linguagem, você tem que ir falando a linguagem dela, e falei, e agora? Temos um problema. Você não me perguntou se eu tinha 50 centavos. E agora? Ah, você não tem? Eu falei, eu não vou te dar. Como que você vai resolver isso? Aí, assim, muita gente critica, às vezes, as suas ações, porque elas não sabem por que você está fazendo aquilo. Né? Então, Ó, a fala, Luísa dizendo Lígia. aí que para ela ia ser muito difícil fazer isso, né? Dizer um negócio desse para filha. Mas é difícil mesmo, né? Não, e veja, gente, o trabalho que me deu, hein? Nós estamos no começo. Já teve aí uma meia hora de conversa, e agora ela percebeu que eu não vou dar o dinheiro, que ela vai ter que encontrar. Agora, veja, eu estou orientando, eu estou junto, eu estou parceira dessa empreitada. É uma criança de 5 anos, né? Aí ela, depois de conversa vai, conversa vem, ela chegou à conclusão que ela ia fazer o biscoito, ia vender pelo prédio e ia pagar a dívida dela com dinheiro. Aí entra a mãe mais cruel de novo, né? Que muita gente fala que cruel, que absurdo, você não tem coração, ela é tão pequenininha. Eu falei, então nós vamos comprar o ingrediente e vamos guardar a nota. Depois que você vender, você devolve o dinheiro do ingrediente. Por que fazer isso, gente? Sentir na pele. A experiência é a melhor professora. A experiência configura o cérebro. Ai, mas vai, né? Aí fomos no supermercado. Veja se não é mais fácil dar 50 centavos e acabou a história. Muito. Não, já conversamos, fomos no supermercado, já ouvi um monte de crítica, né? Sua muquirana, não sei o quê, vai. Voltamos ao supermercado, fizemos juntos o biscoito, empacotamos, compramos saquinho, lacinho, empacotamos, e aí ela convocou a irmã para ir vender. Isso durou mais de um dia. Repito, é muito mais fácil dar os 50 centavos. Hoje, essa minha filha tem 23 anos, não, 22, eu estou confusa até, olha aí, os filhos vão crescendo, mas enfim, leva com ela esse ensinamento. Não tem dívida, né? E já tem um olhar para curto, médio e longo prazo. Então, funciona, né?
filhos, se você quer ter filhos independentes financeiramente, que sejam, se responsabilizem, você tem que dar uma boa base para que eles consigam fazer isso, né? Eu tive, acho que eu consegui passar. Então, no fim, ela vendeu todo o biscoito, pagou a dívida, né, dos ingredientes e ainda sobrou dinheiro para pagar a sua dívida e ter outros picolés. Então, veja que está no dia a dia, educar dá trabalho, você precisa realmente arregaçar as mangas, né? Não é fácil, mas eu acho que vale muito a pena, né? É aquele ensinamento da minha infância, não se planta uva e vai colher banana, ou não se planta banana e vai colher uva, né? O que você plantar no seu filho é o que você vai colher, né? E não adianta assim deixar, vou deixar para depois. Comece já. Ah, mas eu não sou boa. Faça um cofrinho juntos, né? Desenvolva essa habilidade em você também. O dinheiro está lá, tampa eu posso abrir, eu posso. Nossa, eu vi um chocolate incrível. Será que eu posso pegar? Vai demorar. Se a gente pegar, vai demorar mais para comprar o brinquedo que a gente está planejando. E aí no cofrinho tem muita coisa legal para fazer com a criança, de colocar matemática na vida mesmo, né? Então você pode ensinar o sistema monetário, aí continuando o que a Tia Lu perguntou, né? Como que eu vou ensinar as crianças? Então você está enchendo os cofrinhos. Gente, sempre que está mexendo, até antes da pandemia, sempre que ia mexer com moeda, essas coisas, eu lavava o dinheiro, né? Tanto as notas quanto as moedas, porque criança mexe, depois põe na mão na boca e é sujo. E até eu mostrava assim, né? A cor da água que saía, etc. Então não é a lavagem de dinheiro dos políticos, era uma lavagem com sabão mesmo, né? Para deixar limpinho ali. E depois você espalha todas aquelas moedas e vai fazer exercício de atenção focada. Sabe aquela atividade que neuropsicólogo, como é uma das minhas funções, dá um monte de figurinha e você tem que achar a menininha que está com uma trança só, ou acha o M. Ok, é um bom exercício de atenção focada, mas você começar a separar as moedas, vamos fazer montinho de 5, montinho de 10, montinho de 25. Você vai precisar de uma atenção focada porque as moedas estão todas misturadas. Então você já está desenvolvendo aí muita coisa na sua criança, né? Essa habilidade. Aí você faz os montinhos, agora vamos contar quanto temos. E você está fazendo conjuntos. Veja que na escola a gente aprende conjuntos assim: circule o elemento que não faz parte do conjunto. Aí você tem um monte de sorvete, você circula banana, que não faz parte daquele conjunto. Você vai estar trabalhando, fazendo os montinhos, você vai estar trabalhando com o conjunto. O conjunto dos 5, o conjunto dos 10, o conjunto dos 25. Ops, escapou, tem um elemento aqui no de 25 que é de 50, não é de 25. Então, é um outro exercício, a matemática na vida lá com as crianças, né? Depois disso, você ainda pode contar de 5 em 5, por exemplo, um montinho de 5, e você desenvolve um monte de raciocínio na criança, habilidades de contagem. A criança conta 5, 10, 15, 20, 25, depois 25, 50, 75. E aí sim que você me perguntou, Henrique, onde é entre os 4 anos, né? Uhum. Os 4 anos, o cérebro da criança, ele já desenvolveu bastante coisas, ela começa, você já não consegue enganar tão bem uma criança de 4 como se enganava antes, né? Aos 4 ela já começa a questionar algumas coisas, ela já tem um pensamento, já começa a ser mais reverso, então a minha distância entre eu e você é a mesma de você para mim, ela já começa a perceber isso, coisa que antes ela não percebia, né? E com o dinheiro, antes, por exemplo, se eu ofereço uma nota de R$ 100 para uma criança e 10 de R$ 2, ela vai escolher qual?
Qual que ela vai escolher? Eu acho que ela vai escolher a maior, né? Não? Ou a mais bonita, Ela que vai brilha mais. escolher pela quantidade. Eu estou oferecendo 10 notas de 2 e na outra eu estou com uma nota de 100. Então, para criança pequena ainda, antes dos 4, é muito complexo isso, porque ela está olhando muito mais a quantidade do que a qualidade. Então, ela não está atenta que uma nota de 100 vale muito mais do que aquelas 10 de 2. Ela ainda não conseguiu. Aos 4, ela já começa a perceber mais isso, né? Então ela já começa a pensar, quem tem filho pequeno, aí faça o teste. Mas lógico que você falar em idade depende muito de cada criança e cada desenvolvimento, né? Eu sigo uma menininha de 1 ano e 10 meses, que é uma coisa incrível, né? A menina, ela tem uma linguagem fenomenal, né? Ela conta histórias com um vocabulário incrível, 1 ano e 9 meses, né? É, então, tudo vai depender do estímulo que essa criança também está recebendo. Mas aos 4, em geral, o cérebro está bem pronto para começar. Então, trabalhou aí com os montinhos de 5 em 5, 10 e 10, 20. E aí pode problematizar ali com a criança, né? 2 moedas de 25, ela percebe que dá 50. O, equivale à mesma coisa do que a outra moeda de 50? Será que vale essas duas? Então você começa a problematizar. Não é para você chegar e falar, essa de R$ 1 equivale a 2 de 50, que equivale a 4 de 25, que equivale, né? É a criança que deve ir fazendo essa descoberta. Você, adulto, cuidador, pai, professor, você deve ir provocando ela chegar na descoberta dela, né? Então, por exemplo, se ela fala, a de 50 é igual a uma de 25 e uma de 10. Ah, vamos somar, então? Quanto dá 25 mais 10? Aí a criança, vamos somar, a criança chega a 35. Então é igual? Qual é maior? Qual é menor? Então, matemática, trabalhar matemática e o sistema monetário, como funciona o nosso sistema, dá para você fazer muito com esse cofrinho. Além de cada vez que você abre, você vai acrescentando um conhecimento para o seu filho. Né? Um dia você conta de 5 em 5, outro de 10 em 10, outro dia você fala dos valores, outro dia você fala. Vai acrescentando e vai reforçando os desafios anteriores. Então, por exemplo, da outra vez que a gente abriu, eu contei de 5 em 5, depois de 10 em 10. E aí, dessa vez, quando a gente abrir, a gente já vai contar de novo, para reforçar, porque cérebro é assim, né? Tudo precisa de reforço, não basta uma vez, né? Para aprender não é tão fácil assim. Que E legal. acho... Não, eu Não, queria pode falar que falar. você fica comentando que talvez alguém pode olhar e achar que é trabalhoso, que é complicado e tal, mas assim, aqui hoje, né, que eu atendo, estava pensando aqui que eu atendo os adultos, né, e que infelizmente não tiveram essa educação financeira, e a gente vê a dificuldade que é lidar com dinheiro, né, muita gente tem resistência, muita gente não entende, e é um assunto que é primordial, que é muito importante na nossa vida, né, que baliza tudo. A gente vive num mundo capitalista, que tudo é a base do dinheiro, entender um pouco do dinheiro, essa questão dos juros, de não se endividar, né? De que isso pode virar Uhum. uma bola de neve, é tão importante. Então, assim, vale a pena muito investir isso no futuro do seu filho, né? Dos seus filhos. Mesmo porque eu acho, por exemplo, esse meu princípio, né, de não gastar o que você não tem, eu vejo o quanto nós brasileiros não somos educados a isso. Então, eu conheço muita gente assim que antes de chegar ao salário, a pessoa já gastou. E aí eu pergunto, e se seu patrão quebrar e ele não conseguir pagar? E se ele morrer e não conseguir te pagar? E se? Quer dizer, por isso eu acho assim que gaste o que você tem. Ah, mas você quer comprar uma coisa a longo prazo? Guarde o dinheiro. Você quer aquele celular legal? Faça o seu consórcio aí, que nem eu faço. Porque você dorme no travesseiro tranquilo, né? Você conquista suas coisas. Porque se você for entrar, pagar os juros, com esses juros você vai acabar ganhando muito mais coisas que você vai poder comprar depois, né? Verdade. Do que. E Vídeo ainda mais. você juntando, você vai lá com o Henrique, aplica, né, Henrique? Exato. E ainda, além de você ter o seu consórcio, ele ainda consegue engordar o seu dinheiro, Um né? joguinho a mais Proteger. ainda, né?
Quem sabe Isso comprar aí. duas coisas daquela coisa que ia comprar, né? Lígia, o É, bate-papo tá maravilhoso. tá Estamos chegando ao nosso mesmo. tempo. Se tiver, o pessoal tiver alguma dúvida, a hora é agora. Mas, pô, bate-papo maravilhoso. A gente poderia ficar horas aqui É falando. E de um verdade. assunto extremamente importante, que eu sei que você está difundindo aí no seu canal, no seu Instagram e no seu dia a dia de trabalho. Eu também do lado de cá, e a gente tem que continuar com esse processo porque é muito gratificante a gente ver o resultado disso, né? Que é ajudar pessoas. Às vezes, geralmente eu fico mais com a parte de investimentos, viu, Lígia? Agora, eventualmente chega um cliente ou outro e fala bem assim, ó, Henrique, eu quero investir, mas eu ainda estou desorganizado ou endividado, né? E aí, assim, Aham. quando você pega alguma... Eu pego menos, mas quando eu pego um caso desse, aí depois você vê a pessoa desenvolver e aí começar a crescer e começar a investir, é muito gratificante, é muito gratificante. É, e lembrar esses princípios aí da infância, né? Se você não começar a plantar, você não vai colher, né? O que você plantar, você vai colher, e demora, é tudo processo. Mas se não começar, não vai, né? É, Se eu não começar a juntar, não vou ter o meu celular, não vou ter as coisas que realmente eu quero, ou o curso que eu quero fazer, etc, né? verdade. Eu Bom, como até você tinha reviu aí, um. muita gente aí te elogiando aí, dando os parabéns. Bem bacana, né? Vou desativar Ah, rapidinho os comentários aqui para a gente fazer um print. Vamos? Para a gente postar? vamos Vamos sim. lá. Então, prepara aí para a gente fazer aqui a pose. Vamos lá? Maravilha. Te mando já já aqui, então, esse print. Tá. Pessoal, Desativa aí agora para a gente mandar beijos para esse povo isso. lindo, né? É, Opa. gente, muito obrigada, viu, pela participação de todos, né? Vamos ver. Oi, para, depois você vê lá no Insta dele. Eu estou vendo aqui que a Mônica, do Casal em Construção, falou que vai testar com a filha, que a filha vai fazer 4, então Quatro, né? ela vai ver. Então, depois conta para a gente, Mônica, se oferece aí várias moedas e uma mais com mais valor ou notas para ver o que ela escolhe, né? Depois você conta para a gente. Apesar que a Mônica desenvolve bem as crianças, sempre brincando, jogando, muito bom. Alguma pergunta aí de vocês? Vamos ver. Eu acho que não, né? São só elogios, Lídia, que realmente foi uma aula aqui hoje. Eu te agradeço muito, estou muito feliz aí que a gente pôde contribuir bastante. E muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite nosso aí para bater esse papo aqui com a gente. Foi maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Obrigada também, viu, Henrique, pelo convite. E o pessoal não esquece, começa, sempre é tempo de começar. Ajude aí as crianças a darem valor, né, para as coisas que elas conquistam, porque a autorrealização é tudo, né? Que nem a gente falou lá, eu ganhar 1 milhão na loteria, lógico que eu vou ficar feliz, né? Eu vou poder fazer um monte de viagem, mas não vai ter o mesmo gostinho, o mesmo sabor do que você, de grão em grão, né, alcançando suas Um metas. milhão. 1 milhão, né? Maravilha. A Edna, a irmã Edna está falando, vou usar essas dicas na educação infantil. A Lu também falou que vai usar lá na escola dela. Então, é muito importante. Eu acho que esse tema tem que estar na escola também, já que hoje a escola agrega tanta coisa, né? É verdade, é verdade. Tá bom? Maravilhoso, Lídia. Muito obrigado mais uma Ah, vez. e eu falei que Boa era a irmã noite a Edna, você. não, quem está falando aí é a Edna Martini mesmo, minha queridíssima amiga do coração. Que bacana. E obrigada, família, marido tá aí, filhas, muito obrigada, viu? Obrigada, Não, amigos, Lu, Uber, todo mundo. Muito gostoso ver esses coraçõezinhos subindo, vendo a carinha de vocês. Abraços aí. Hoje nós estamos aqui, Salvador ali em cima e São Paulo aqui embaixo, como é geograficamente, né, e o Henrique? Recife Henrique, acabou de dar um abraço aí, ó. tem Tá muita gente calmo, de né? Recife aqui, muita gente. Temos de tudo, Legal. São Paulo, Recife, olha lá, Recife tem um monte. Que bacana. Lídia, já estenda um convite aí para ali na frente a gente fazer um outro bate-papo desse, porque foi muito bacana e eu acho que a gente tem que multiplicar mais vezes isso aí. Isso aí, vamos sim. Maravilha. Gente, Ó, um se beijo cuida por aí. enorme.
Vocês também, saudades, Lu também, Recife, um beijo. A Lu tá aí na Bahia também, viu? Olha, É, é é tão bom, nóis. né? Isso aqui a gente É. pode estar no mundo que a gente está conectado, né? Gente, um Verdade. abraço enorme, saudades aí de vocês e até uma próxima. E prazerzão, viu, Henrique? Prazer foi meu. Eu te agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, Boa pessoal. noite, Beijo. gente. Até a próxima, Beijos. William. Muito obrigado. Fica com Deus. Amém. Obrigada. Tchau.